Hello, students, how are you? Estamos juntos novamente. Hoje nós vamos corrigir a atividade sobre os verbos modais e eu trouxe para vocês um quadro, porque a gente sabe que a função do verbo modal é dar uma maneira diferente de como uma ação acontece. Por exemplo, você pode falar. Beatriz estuda, vai para a escola toda semana. Se você usar um verbo modal, você pode dizer Beatriz precisa ir para a escola precisa ir para a escola toda semana. Ou então, Beatriz devia ir para a escola toda semana. Então, o verbo modal tem essa função. E aí, como muda esse sentido, essa noção de como a ação é executada, eu trouxe para vocês aqui um quadro que mostra o verbo, o sinônimo do verbo, qual a tradução dele, né? E o sentido que ele dá. Por exemplo, o verbo can, você pode dizer, ele pode nadar 20 quilômetros, aí é o quê? É a capacidade física. Quando você diz assim, ele pode levantar 30 quilos, capacidade física. Ou ele pode conversar com mudos, aí já é uma habilidade, não é capacidade física, é uma habilidade. O can tem quatro maneiras de você interpretar uma frase com can. Numa hora pode ser capacidade física, pode ser habilidade, pode ser uma possibilidade. You can go now, você pode ir agora. Ou quando você pede alguma coisa, né? Aí você, por exemplo, quando lá no sexto ano vocês pediam Can I go to the restroom? Aí já é uma permissão informal, que é diferente do may, que é uma permissão formal. Então, quando a gente fala can, quer dizer pode, existem 4 sentidos. Quando você fala may, é a mesma tradução, pode. Só que só pode usar o may no sentido de ser uma possibilidade. She may arrive late today, ela pode chegar tarde hoje. Ou então uma permissão formal. May I go to the restroom? Aí seria uma permissão formal, que você pode substituir can ou may, né? Todos dois podem ser usados como permissão, só que um é formal e outro é informal. Depois nós falamos do must, que é eu preciso, eu tenho que, né? Então é uma obrigação, é uma necessidade. E quando ele vem acompanhado do verbo to be, pode ser uma dedução. Por exemplo, ele é muito rico, ele deve ser, o pai dele deve ser rico, sei lá. Então, quando está junto do verbo to be, então tem o must perto do verbo to be, tem essa ideia de dedução, você deduz, né? E o should é um conselho. E aí a gente sempre vai usar os verbos modais perguntando qual é o sentido. E aí na hora da atividade, nós temos aqui a atividade, então já começa dizendo que o verbo modal tem 4 sentidos: sugestão, conselho, ideia, possibilidade. E aí o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar a letra A, B, C ou D nessas sentenças aqui, de acordo com o sentido de cada um. A primeira usa must, a segunda usa can, a terceira usa should e a quarta usa may. Então, vocês vão escolher qual é o sentido que esse verbo dá na frase. Aí, número 2, você vai de acordo com o sentido, né? Vocês vão ter que ler a frase toda e vai ver qual delas é a mais indicada, qual dessas 4 opções é a mais indicada. E lá no quadrinho não fala de mustn't, né? Mustn't quer dizer é proibido. Cuidado que o mustn't ou must not não quer dizer não precisa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com mustn't. Então, mustn't tem um sentido de proibição.
tá? Então, quando a gente usa, só tem esse sentido de must, de proibição, tá? Aí tem o número 4, todas elas são a mesma coisa. Você vai ler a frase e vai escolher qual delas é apropriado para completar a frase. No número 7, nós temos uma tirinha. Essa tirinha tem 4 quadrinhos e os quadrinhos não estão na ordem correta. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão ler todos os quadrinhos e vão colocar a ordem correta, né? A, B, C, D, né? Que não é a mesma sequência que está aqui em cima, porque como está embaralhado, você vai ver qual é a sequência correta e vai reorganizar os quadrinhos, tá? Número 8. No número 8 tem uma frase, Dad, que está lá de cima, tá na tirinha. Dad, can I use the computer for a second? Qual é o sentido que esse verbo expressa? Aí você vai escrever o sentido, se é proibição, se é permissão, se é conselho, e escreve aqui no quadrinho, na linhazinha, tá? O número 9 é uma música. O nome dessa música é May I, tá? E o conjunto é Trading Yesterday. Então, aqui tem várias frases que fazem parte da letra. E aí, ó, em todas elas nós usamos may. May I hold you as you fall to sleep? May I love you? May I be your shield? Então, vocês vão pegar e vão dizer qual o uso de may, o sentido, né, que foi usado may nessas sentenças da música. E já que a gente está falando da música, aqui tem a letra, né? Para vocês cantarem junto com o conjunto. Porque assim, mas essa música não é a música, eu não conheço essa música. Mas a finalidade da música na sala de aula é para a gente treinar a falar os fonemas, porque o aparelho fonador de cada pessoa é proporcional, é equivalente ao tipo de língua que ela fala. Então, o nosso aparelho fonador não tem a mesma facilidade que tem o aparelho fonador de um americano. Da mesma maneira que ele não consegue falar com a mesma facilidade a maneira que a gente fala, por exemplo, balão. Não é todo mundo que consegue falar balão, porque, né? Então, a música é uma maneira que você tem de treinar, articular, né, os fonemas, as palavras, aprender pronúncia. Então, foi dada a oportunidade de vocês usarem o vídeo da música e a letra. É uma música mais lenta, para poder ficar mais fácil, porque se for uma música muito agitada, muito rápida, fica mais difícil da gente acompanhar, né? E é como uma música mais lenta, então vocês vão treinando. No início pode parecer difícil, mas com a prática vai melhorando, né? Eu acho bem interessante vocês usarem as músicas para vocês falarem com mais facilidade, ok? Vejo vocês na próxima aula. Qualquer dúvida que vocês tenham, escrevam na plataforma que o professor poderá ajudar vocês, né? E a gente se encontra na próxima aula, na próxima semana, ok? Bye, kisses to you.